Quando a Netflix lançou sua série documental sobre Cleópatra, ninguém esperava que uma mulher morta há mais de 2000 anos ressurgisse como o centro de um dos debates mais inflamados da atualidade. Uma simples escolha de elenco, uma atriz de ascendência africana no papel da rainha do Egito, foi suficiente para incendiar a internet. Acadêmicos protestaram, políticos gritaram, ativistas celebraram. E entre elogios apaixonados e críticas ferozes, uma pergunta ecoou pelo mundo. Quem foi, afinal, Cleópatra? Era negra? Era branca? Era egípcia? Ou era grega? E mais importante, por que a aparência física dessa mulher ainda é capaz de dividir continentes, ideologias e consciências tantos séculos após sua morte? Neste vídeo documentário, você não vai ouvir a versão da escola, nem da Netflix, nem dos museus silenciosos. Você vai mergulhar nas camadas esquecidas de uma história que poucos ousam tocar. Você vai conhecer as origens reais da dinastia de Cleópatra e os segredos de sua linhagem. O que a arqueologia já sabe e o que ela ainda teme responder. E por que a imagem dessa mulher se transformou num espelho, onde o mundo projeta seus conflitos sobre raça, poder e identidade. Porque talvez a verdadeira Cleópatra não esteja enterrada sob a areia do Egito, mas sob camadas muito mais densas, de ideologia, revisionismo e silêncio. Se você é daqueles que não se contentam com respostas fáceis, e se gosta de histórias do Egito Antigo e vibra a cada nova descoberta, esse vídeo é para você. Inscreva-se! Cleópatra VII Filopator nasceu em 69 a.C., em Alexandria, a mais grandiosa cidade do Egito na época, uma metrópole vibrante, intelectual, cosmopolita, onde conviviam gregos, egípcios, judeus, romanos e comerciantes do mundo inteiro. Era filha de Ptolemeu XII Auleta, o controverso faraó que governava sob forte influência romana, e provavelmente de uma mãe nobre, cuja identidade até hoje permanece incerta e que é uma das principais peças do quebra-cabeça que alimenta o debate sobre a etnia de Cleópatra. A jovem princesa nasceu dentro da dinastia ptolemaica, uma linhagem real de origem grega macedônica, fundada quase 3 séculos antes por Ptolemeu Messoter, um dos generais mais leais de Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Ptolemeu assumiu o controle do Egito e estabeleceu uma nova dinastia de faraós gregos, que misturavam o poder simbólico egípcio à estrutura helenística de governança. Durante cerca de 300 anos, os Ptolemeus governaram o Egito como reis faraós, mas preservando a identidade grega. Falavam grego, adotavam a cultura helenística, promoviam casamentos entre irmãos para preservar o sangue puro da dinastia e tinham pouco envolvimento direto com o povo egípcio em termos de linguagem e espiritualidade. Cleópatra, no entanto, foi a exceção que rompeu esse ciclo. Foi a única entre os Ptolemeus a aprender e falar o idioma egípcio fluentemente. Não por acaso, ela se apresentava como a reencarnação viva da deusa Ísis, adotando vestimentas, símbolos e práticas religiosas egípcias em público. Esse movimento não era apenas simbólico, era estratégico. Ao se mostrar como uma de nós, Cleópatra conquistava não apenas os nobres helenos, mas também o coração do povo egípcio, consolidando sua imagem como uma rainha legítima em todos os sentidos. Cleópatra tinha ao todo 5 irmãos e irmãs. Ptolemeu XIII, seu irmão mais novo, com quem se casou, por tradição dinástica, e travou guerra civil pelo trono. Ptolemeu XIV, outro irmão, também com quem se casou posteriormente, mas que provavelmente foi envenenado sob ordens dela para proteger seu poder. Arsínoe IV, sua meia-irmã rival, que chegou a se autoproclamar rainha e liderou tropas contra Cleópatra e Júlio César. Foi capturada e exilada, e depois executada. Bernice IV, meia-irmã mais velha que tomou o trono durante o exílio de Ptolemeu, pai de Cleópatra.
Quando o pai retornou com apoio romano, mandou executá-la. Cleópatra VI, possível irmã mais velha, cuja existência ainda é debatida por historiadores. Acredita-se que tenha morrido jovem. Como é possível notar, a corte ptolemaica era marcada por alianças sangrentas, traições familiares e disputas ferozes pelo poder. Era comum que irmãos matassem irmãos, que mães tramassem contra filhos e que o trono mudasse de mãos várias vezes em poucos anos. Nesse cenário, Cleópatra emergiu como uma das poucas mulheres da antiguidade a governar sozinha com autoridade soberana, sem ser sombra de um marido ou irmão. Mas, se sua origem era de fato grega, como muitos historiadores defendem, por que sua imagem, com traços africanos, orientais ou egípcios, se tornou tão recorrente, tão disputada e tão simbólica? A resposta talvez esteja menos nos fatos e mais nas lacunas, nos silêncios da história, nas narrativas que moldaram o Ocidente e nos interesses por trás da imagem de uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos. Cleópatra VII viveu há mais de 2000 anos, mas ao que tudo indica, ela nunca deixou de ser disputada. O recente lançamento de uma série da Netflix, retratando Cleópatra como uma mulher negra, reacendeu uma polêmica que há décadas se forma nas margens da história e da cultura popular. Para alguns, essa escolha foi um resgate simbólico importante. Para outros, um erro histórico. E o debate tomou proporções mundiais. De um lado, vozes afrodescendentes celebraram a representação como um reconhecimento de que o Egito, situado no norte da África, pertence ao continente africano e carrega traços de suas diversas ancestralidades. A figura de uma Cleópatra negra para esses grupos é mais do que uma hipótese genética, é um símbolo poderoso de resistência, identidade e protagonismo. Afinal, por que não imaginar que Cleópatra tivesse heranças africanas diretas, especialmente considerando o contexto geográfico do Egito e o pouco que se sabe sobre sua mãe ou avós maternos? Do outro lado, historiadores e arqueólogos questionaram a decisão, alegando que a linhagem ptolemaica é, até onde os registros indicam, de origem grega macedônica e que a prática de casamentos entre irmãos dentro da dinastia visava justamente manter essa pureza cultural. A crítica central, segundo esses estudiosos, não está na inclusão de diversidade, mas na alteração de fatos históricos documentados. Não se trata apenas de cor de pele, mas de fidelidade às evidências disponíveis. O Ministério das Antiguidades do Egito chegou a publicar notas oficiais condenando-se à produção, afirmando que Cleópatra era de pele clara, traços helênicos e aparência típica da aristocracia grega. Entre esses dois polos, um simbólico, outro factual, está o público, muitas vezes dividido e confuso. A internet reagiu com intensidade. Campanhas como This Says Stop Afrocentrism, que diz "Parem o afro", centrismo se espalharam, acusando a série de reescrever a história com base em ideologias. Em contrapartida, muitas lideranças negras apontaram que questionar automaticamente a possibilidade de uma Cleópatra negra também revela preconceitos silenciosos que excluem a presença africana dos centros de poder ao longo da história. Mas talvez a questão não esteja nas certezas absolutas, e sim nas lacunas. A verdade é que não existem retratos contemporâneos confiáveis de Cleópatra, nem restos mortais confirmados. Muito do que se sabe vem de moedas, textos de autores romanos e representações idealizadas posteriores. E nessas ausências, surgem interpretações, desejos, disputas e até projetos de identidade coletiva. Assim, Cleópatra deixa de ser apenas uma figura histórica e passa a representar algo maior, um espelho onde cada sociedade, cada geração, cada grupo marginalizado ou dominante tenta se ver refletido. Mas a pergunta que fica é: a história deve se adaptar aos anseios modernos de representação?
Ou é nossa interpretação do passado que precisa ser constantemente debatida e questionada? Essa é uma daquelas discussões que atravessam séculos. Mas eu quero saber o que você pensa. Você acredita que Cleópatra era negra? Ou que essa versão rompe com o que se sabe até agora? Escreva sua opinião nos comentários e vamos manter esse debate vivo, com respeito e curiosidade. Se você espera encontrar um retrato fiel e oficial de Cleópatra, prepare-se para se frustrar. Nenhuma pintura, escultura ou descrição contemporânea sobrevivente nos dá certeza sobre sua aparência real. A maior parte do que conhecemos vem de fontes romanas, escritas décadas após sua morte e geralmente por homens que tinham interesses políticos claros em manchar sua imagem. Entre eles, Plutarco, Suetônio e Dion Cássio, que a retrataram como uma mulher sedutora, manipuladora e perigosa. Mas quantos desses relatos foram realmente fiéis e quantos foram moldados pelo medo de uma mulher poderosa? Os únicos vestígios físicos mais próximos de Cleópatra são algumas moedas cunhadas durante seu reinado. Nelas, vemos uma figura feminina com traços considerados masculinizados: nariz proeminente, queixo marcado, testa larga. Mas essas imagens seguiam padrões de representação política da época, feitas para transmitir autoridade e não beleza. Em contraste, templos egípcios da época a representavam com símbolos divinos e traços idealizados, semelhantes a deusas como Ísis. Essas imagens, no entanto, seguem convenções artísticas e não podem ser consideradas retratos reais. Quanto à sua origem étnica, a documentação disponível confirma que Cleópatra era descendente da dinastia macedônica dos Ptolemeus, instalada no Egito após a conquista de Alexandre o Grande. Sabemos que seu pai foi Ptolemeu XII Auletes, rei do Egito. A identidade de sua mãe é incerta, pode ter sido Cleópatra I, possivelmente sua tia ou irmã do pai. Mas não há consenso entre historiadores. A possibilidade de que sua mãe ou avó materna tivesse origem egípcia ou africana não pode ser completamente descartada, mas também não pode ser confirmada. Ou seja, há espaço para hipóteses, mas não para certezas. Outro dado curioso: Cleópatra teve 4 irmãos, com os quais dividiu ou disputou o trono em diferentes momentos. 2 dele, Ptolemeu XIII e Ptolemeu XIV, foram seus maridos, como parte da tradição dinástica dos casamentos entre irmãos. Ela também teve uma irmã chamada Arsínoe IV, que se rebelou contra seu governo e foi exilada mais tarde, executada a mando de Marco Antônio. Conhecida aqui no canal, a história da traição da irmã Arsinoé para tentar tirar o trono de Cleópatra. Alguns restos mortais atribuídos a Arsínoe foram encontrados na Turquia, com vestígios de características cranianas africanas. Mas os próprios arqueólogos reconhecem que não há comprovação de que aqueles ossos realmente pertenciam à irmã de Cleópatra, e, portanto, essa linha de raciocínio permanece especulativa. A história de Cleópatra está entrelaçada com lacunas, e é justamente isso que a torna tão fascinante. Porque onde há ausência de provas, o inconsciente coletivo preenche com narrativas, símbolos, identidades e sonhos. Cleópatra, então, não é apenas uma mulher do passado. Ela é um enigma em constante reconstrução, uma ponte entre a arqueologia e o imaginário, entre o que se pode provar e o que se deseja acreditar. Por que essa discussão ainda importa tanto hoje? Afinal, por que a cor da pele de uma mulher que viveu há mais de 2000 anos ainda desperta tamanha comoção? Porque Cleópatra não é só história, ela é símbolo, e símbolos têm poder. Ela representa uma mulher no auge do poder político, estratégico e simbólico. Uma mulher que enfrentou impérios, conquistou corações e deixou sua marca numa história escrita por homens. E é exatamente por isso que sua imagem continua sendo disputada. Historiadores como Mary Beard, uma das maiores classicistas da atualidade, defendem cautela.
Segundo ela, a tentativa de colorir Cleópatra com os tons de nossas atuais lutas identitárias pode ser compreensível, mas anacrônica. Ela reforça: temos que entender as figuras do passado nos termos de seu próprio tempo, não apenas como espelhos de nossas demandas atuais. Por outro lado, o egiptólogo Cheikh Anta Diop, em seus estudos sobre civilizações africanas, argumentava que o Egito Antigo foi, sim, uma civilização de base africana e que o apagamento da presença negra em sua história serviu à narrativa colonial europeia. Ele não afirmava que Cleópatra era negra, mas pedia atenção ao padrão de embranquecimento sistemático de figuras históricas africanas. Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito e um dos nomes mais midiáticos da arqueologia, foi categórico ao condenar a série da Netflix. Cleópatra era grega, ponto. Não há uma única prova de que tivesse traços africanos. Para ele, a escolha da atriz negra foi uma distorção política e ofensiva à identidade egípcia. Do lado oposto, figuras como a autora e historiadora afrofuturista M.K. Azanti destacam que a negação da possibilidade de uma Cleópatra negra vem de um incômodo coletivo em associar poder, realeza e inteligência à imagem feminina africana. Não se trata de roubar a história grega, mas de reocupar espaços simbólicos que foram sistematicamente negados. E no meio disso tudo, o público, dividido entre a busca por representatividade e o desejo de fidelidade histórica. Mas talvez o ponto mais sensível aqui seja o uso político da história. Quando Hollywood embranquece, dizem que é ficção. Quando um projeto afrocentrado propõe outra visão, dizem que é distorção. Mas por que uma versão é aceita com facilidade enquanto outra vira escândalo? A verdade é que Cleópatra sempre foi moldada por interesses. Para os romanos, era uma bruxa manipuladora. Para o Renascimento, uma musa trágica. Para o feminismo moderno, um ícone de poder feminino. E agora, para as discussões raciais do século XXI, um campo de batalha simbólico. E no meio de tudo isso, a mulher real, de carne e osso, pode nunca ser totalmente recuperada. Mas a pergunta continua ecoando. Será que é possível contar sua história sem de alguma forma escolher um lado? Talvez, nunca saberemos com absoluta certeza a cor exata da pele de Cleópatra. A arqueologia ainda não encontrou seu corpo. A história nos deu versões moldadas por impérios, ideologias e desejos. E o presente, com suas próprias feridas e lutas, segue reinterpretando-se o passado à sua maneira. Mas talvez, só talvez, a verdadeira pergunta não seja de onde ela veio, mas por que, tantos séculos depois, ainda estamos lutando para decidir como ela deve parecer. Porque Cleópatra se tornou um espelho, e cada geração projeta nela seus próprios medos, ambições e identidades. Ela pode ter sido de sangue grego, espírito egípcio, pele clara ou traços miscigenados. E agora que você ouviu tudo isso, qual é a sua opinião? Você acha que Cleópatra poderia ter sido negra? Ou acredita que sua origem grega é incontestável? Compartilhe nos comentários a sua teoria sobre essa história. Obrigada por ter chegado até o final deste vídeo. Curta e compartilhe com alguém que ama o Egito, mitologia egípcia e histórias de rainhas e mulheres poderosas. E se inscreva aqui no canal para mais histórias da realeza, a história não contada pelos livros e filmes de Hollywood.